Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Libertadores, de fazer aquele guia completo que a gente fez tanto pela Copa do Mundo Feminina, também pelo Brasileirão. A gente vai fazer agora para a Libertadores, tá? Antes de começar, já vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. Também curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Esse vídeo é muito importante para quem quer entender a Libertadores, entender a competição e principalmente entender as estratégias nesse momento de confrontos de 180 minutos que a gente está enfrentando nessa fase eliminatória, tá bom? Então vamos lá direto pro vídeo que tem muita coisa para falar para vocês. Primeira parte, só para isso aqui, só para validar o que a gente está falando, que ela tem uma base científica, tá? Você tem aí índices de associação na casa de 95%, ou seja, a gente está entendendo basicamente 9 partidas e meia entre 10 partidas dessa Libertadores. Você tem uma margem de entendimento da variação do comportamento em quase 91%, então 9 a cada 10 partidas, e também a margem no ajustado de 9 a cada 10 partidas, ou seja, a gente não está colocando nenhum critério, aliás, a gente tirou 4 critérios, digamos assim, dois das equipes, mais os 2 do adversário, entre uma análise e outra, para justamente a gente manter essa capacidade de ajuste adequado dos critérios, tá? E até para facilitar também a explicação aqui para vocês. Tá? Então vamos ao seguinte. Primeira parte, o que é importante na Libertadores? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Na competição, o que é importante? Afinal de contas, se eu não souber o que é importante, eu não vou saber o que eu vou olhar para a minha equipe. Tá? Então, a minha equipe está dominando o jogo. Tá, mas o que é importante de fato? O que é dominar o jogo? Dominar o jogo é eu conseguir, primeiro, converter mais ações de chute para gol. Então, esse é o mais importante. Ah, Iago, eu estou vendo minha equipe com 70%, 80% de posse de bola. Oh, Iago, estou vendo a minha equipe, ela tem 20% de posse de bola. Estou completamente aflito. Não se preocupe, desde que a sua equipe saiba converter chute para gol. Tá? Com 80% ou com 20%, pouquíssimo importa. Que é aqui a parte do passe, por exemplo. Então, pouco vai importar. Você pode ver, olha a área que vai preencher essas barrinhas e a área que vai preencher essas barrinhas. Então, ok. Se importe mais se a sua equipe está acertando o alvo, finalizando bem a gol, e se ela consegue converter as ações para gol. Mais essa do que essa, mas essas duas são muito mais importantes do que você analisar a posse de bola, por exemplo, ou a sensação de domínio. Isso é muito mais para o narrador conseguir fazer a história de quem está dominando quem, do que necessariamente algo importante para o jogo. São duas coisas distintas, tá? Depois disso, você vai olhar para a progressão, e isso também não vai interferir muito. Você vai olhar para as recuperações e também vai ter pouquíssima interferência, são todas importantes, mas vai ter pouca interferência, assim como o bloqueio, ou seja, chutes que não vão dar muito certo. Então todos esses cenários aqui que a gente está caracterizando, de fato são importantes, ou são menos importantes que os outros, mas ainda são importantes para análise, mas ao mesmo tempo não adianta nada ter tudo isso se você não conseguir chutar gol ou converter para gol, e que se seu goleiro não conseguir impedir o adversário de fazer gol. Então, são esses os cenários que a gente vai encontrar na Libertadores. Primeira parte. Temos 2 grupos aí na tela para vocês. Grupo 1 em azul, grupo 2 em laranja. Iago, que diabos é grupo 1 e grupo 2? Grupo 1 são as equipes que classificaram para a fase eliminatória. Grupo 2 são aquelas equipes que foram eliminadas na primeira fase. Ou seja, a gente começa a separar o joio do trigo. Tá? A gente começa a separar o que vai ser de fato o condutor da nossa análise das partidas mais difíceis do que não vai ser esse condutor da análise nas partidas mais difíceis. E nesse cenário a gente tem as equipes que classificaram com maior chute, a gente tem aqui um cenário de maior chute, maior conversão, mais passe, mais progressão, melhor velocidade de recuperação, melhor bloqueio e melhor defesa. Então, o que acontece? Quando você mistura todo mundo, quando você fala assim, poxa, ao longo da competição toda, tal equipe foi muito bem, tá? Ou a equipe foi média, ou a equipe foi muito mal. Quando você faz essa misturada toda, a gente mistura dados de equipe do grupo 1 com o grupo 2. Então, percebam esse ponto, tá? Então, qual que é a dificuldade da análise? Se você pegar o histórico da competição, muitas vezes essa equipe foi muito bem. Então, sei lá, você vai ter o Bolívar. Mando de campo interfere demais.
Você vai ter outras equipes que o mando de campo interfere muito pouco. Fluminense, por exemplo, posse de bola, o Fluminense é igual. Fora, casa, grupo 1, grupo 2, tanto faz. Então perceba como você vai ter diferentes cenários a analisar e diferentes cenários a compor para que você perceba como essa equipe vai jogar. Então esse é o primeiro deles. Há uma diferença entre eu jogar contra aquele primeiro grupo e agora contra um segundo, tá? Depois você vai ter o cenário, e obviamente aqui o gráfico está de 0 a 70%, então por isso que ele está maiorzão, é para dar um zoomzão na cara aí para vocês, né? Você vai ter o mando de campo. A Iago interfere demais na Libertadores? Olha o cenário. Você tem todas as ações voltadas ao mandante, ou seja, tua equipe vai jogar. Onde que ela vai jogar? Pô, minha equipe vai jogar como visitante. Então as ações estão nesse bloco em laranja. Você pode ver uma área menorzinha do gráfico, tá? Então ele preenche menos área. Quando ele vai jogar nos seus domínios, aumenta essa área. Então por isso que a gente fala muitas vezes, por exemplo, a gente falou isso no vídeo do Fluminense e Olímpia. Necessário o Fluminense fazer um jogo com mais de um gol de diferença. Foi o que ele fez. É necessário que, jogando fora de casa, o Palmeiras e o Inter pelo menos empatem. Né? Venceram ambas as partidas, mas pelo menos empatem. É necessário que o Boca tivesse vencido o Racing. Por que a gente fala isso? Justamente porque no cenário inverso, ou seja, no jogo de volta, se eu levo um 0 a 0, uma situação mais igualitária de placar para Palmeiras e para Inter, obviamente o Palmeiras ganhou muito confortável e o Inter ganhou de 1 a 0, apesar do sufoco. Nesses dois cenários, mesmo que fosse 0 a 0, já era muito vantajoso. Porque, de novo, você sai da situação de pior situação para você e vai para uma situação muito mais favorável. Já seria estrategicamente favorável. Quando você vai para o Fluminense, por exemplo, agora você está olhando o adversário que você está olhando uma equipe que jogou aqui e que garantiu o resultado, importante, garantiu o resultado e que agora diminui. Beleza. É um cenário mais difícil, mas você entra para o cenário mais difícil com uma situação confortável dentro desses 180 minutos. Por isso a estratégia, tá? Quando a gente for olhar a seleção dessa Libertadores até o momento, e aí vale o destaque, é muito importante. Vídeo longo exige água, tá? É importantíssimo, inclusive. Vale um destaque muito importante. O que de fato interfere para o resultado? Lembra lá no comecinho? Gol, converter, chute para gol, né? Finalização para gol. Finalizar certo, é importante. E também defender. Então quem tem sido o destaque na defesa? O Romero, do Boca Juniors. Os demais, vocês vão ver que são os principais caras a fazerem finalizações e gols dentro das suas posições. Então, entre os laterais direitos, o advíncula é o que mais se destaca. Entre os laterais esquerdos, é o Piquerez. A dupla de zaga é o Gustavo Gomes e o Gonzalo Piove, do Racing. O André vem se destacando, gol na última partida, inclusive, pelo Fluminense. Já no meio-campo, Alan Patrick e Aníbal Moreno, do Racing. Já na ponta esquerda, o Fori, do Deportivo Pereira. Mais à frente você tem o Arthur na ponta direita e o Germancano na ponta esquerda. Iago, tá faltando o Vitor Roque. Iago, tá faltando outro jogador. Eu sei, tá? Qual é o grande ponto? Como é que entra para a disputa? Entra para a disputa basicamente tendo feito 70% dos jogos até o momento e podendo chegar a 70% ao final da competição, tá? Então, se a gente fizer uma rápida continha para vocês, né, fazer só uma rápida continha, você tem 13 jogos na Libertadores, ao todo, 90 minutos, né, então partimos do pressuposto que temos 90 minutos, dão aí 1.170 minutos ao total da competição, 70% disso dá 819, tá? Se eu pegar 819 e dividir por 90, eu tenho 9.1 jogos. Tá? Então 70% da competição são 9 jogos. Quem pode completar 9 jogos? Quem chegou às quartas de final. Por isso que, por exemplo, o Vitor Roque não está aí. Tá? É só por isso. Por nota, por exemplo, o Vitor Roque estaria à frente, por exemplo, do Germancano. Mas, pela questão de tempo, não. Tá? Vamos ao perfil das posições. O que é exigido de cada posição na Libertadores. Você tem um goleiro, no geral, que é exigido à defesa, o que é óbvio até esse momento,
é a maior demanda, é a demanda mais importante de um goleiro, e você vai ter uma exigência muito mais de progressão do que de passe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou ter passes mais longos que vão percorrer mais o campo. Basicamente isso. Tá? O restante é mais tranquilo para o goleiro. Tá? Já o meu zagueiro, o que eu vou exigir dele? Eu tenho até uma boa taxa de conversão aqui para ataque, para um defensor. Tá? Mas eu vou exigir muito mais passe, muito mais progressão e velocidade de recuperação. Então, esse cara vai participar diretamente da recuperação da posse e da progressão no campo com os passes. Então, por isso que você vai ver, geralmente, aquela construção de lateral, zagueiro, zagueiro, domina, passa para frente, volta no zagueiro. Então, ele sempre, o passe tende a ir para frente, então ele tende a participar diretamente da progressão, porque para trás é só o goleiro. E, é claro, quando você está ali naquela situação, muitas vezes ele vai ser responsável por fazer esse passe mais do que progredir em campo. Então ele não vai ser o cara que vai fazer esse lançamento, mas ele vai ser o cara que ele vai conseguir. Nossa, esse lançamento foi bem paulista, né? Ele não vai ser o cara que vai fazer o lançamento, mas necessariamente ele vai fazer esse passe mais curto, que vai progredir pouco em campo, mas vai ser necessário para desafogar a equipe. Lançamento foi foda, né? Quando a gente for falar dos laterais, temos um cenário de laterais direitos que convertem mais para gol. Isso é só perfil, tá, dos jogadores dessa competição. Não necessariamente vai ser assim pro resto da vida. Tá? E aqui está muito advíncula relacionado ao Boca Juniors. Tá? Então temos esse ponto aqui. No restante você vai ter uma padronização quase nos passes, uma progressão um pouco maior dos laterais esquerdos, e é perfil, assim como recuperação maior dos laterais esquerdos. Daqui é perfil. Então assim, é uma questão de estratégia, quem está em campo. Se o teu lateral esquerdo é o cara que você colocou para ficar como se fosse um terceiro zagueiro na hora da saída da posse, enfim, uma série de outras coisas que vão caracterizar seu lateral esquerdo e direito, mas percebam que as maiores demandas são de passe e de progressão, e também, obviamente, vai começar a pesar as velocidades de recuperação, mas como está na zona como está no corredor lateral, você tem menos essa questão da recuperação e mais a da progressão. Quando você está no corredor central, você passa a ter, como é o caso dos meias, por exemplo, você passa a ter uma necessidade de recuperação direta dessa posse para você desafogar nesses caras que vão estar mais posicionados à lateral. Tá? Nesse cenário, o que a gente pode ver aqui? Você tem nos volantes o maior número de passe, né? Então você tem o maior número de passe para volantes, mas uma manutenção na progressão. O que isso quer dizer? Que eu consigo ter mais passes, mas mais passes para trás, por vezes, ou para o lado. Não necessariamente eu vou conseguir encontrar todos os caras à frente. A recuperação, né? A velocidade de recuperação é parecida das duas posições. Você tem uma taxa de bloqueio parecida também, então que participam muito pouco do bloqueio, que é normal da posição. Mas você tem nos meias ofensivos uma maior presença na hora da conversão para gol. Tá? Isso é importante da gente ressaltar. Então, quando você for imaginar que vai ser um gol, provavelmente vai ser do seu meia ofensivo, não necessariamente do seu volante. Quando você consegue, como é o caso do André, ser um volante que vai marcar e ainda vai contribuir, você ganha destaque na posição. Vamos aos pontas. Então, meus pontas vão estar como função de progressão, de passe, e aí você já começa a ver um aumento também dos chutes e da taxa de conversão. Então, conforme eu vou aproximando do ataque, eu deixo de ter um gráfico que está nessa parte de baixo, recuperação, passe e progressão, e passo a ter um gráfico na parte de cima, que é chute e conversão. Tá? Como esses são mais difíceis, também não é necessariamente todos que vão estar ali em cima logo de cara. Tá? E na hora que eu for para o meu centroavante, aí sim, perceba como já mudou o gráfico, tem pouquíssimo passe, pouquíssima progressão, mas muito chute e muita conversão. Então, esse é o cenário que a gente vai ter. Tá? Esse é o guia da Libertadores. E por que tudo isso é importante? Porque na hora de construir a minha estratégia, eu preciso entender quais são as demandas de jogo que vão aparecer para cada posição. E eu preciso entender qual é o perfil do meu adversário por mando de campo, o que afeta ele, ou seja, a qualidade do adversário, por exemplo, assim como o mando. E também preciso entender o que o meu jogador faz a mais ou a menos em relação ao perfil que você tem da posição. Então, se eu tenho um cara que faz a mais,
talvez eu consiga novas estratégias. Se eu tenho um cara que faz a menos, talvez ele me limite as estratégias no momento de decisão. Por isso é muito importante entender a demanda de jogo, as possibilidades de ação e também as potencialidades de cada jogador. E aí um abraço para o Lep e também para o Alcides em específico, que é o autor desses termos todos que eu estou cunhando ao final desse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela paciência nesse vídeo mais longo. E até mais amanhã, cobertura completa da Libertadores, terça, quarta e quinta aqui no canal para vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.